Você já escutou a frase: é preciso levar a verdade, é preciso dizer a verdade para as pessoas? Isso é uma frase muito dita e muito escutada no mundo cristão, aonde nós somos orientados e confrontados e incentivados a falar a verdade, que seria a palavra de Deus, o que consta na Bíblia, levar os princípios de Deus, baseados no que Jesus nos ensinou. E também é uma verdade que nós precisamos levar essa verdade de uma posição que seja de amor e de misericórdia. O que eu vejo acontecer muito e que a gente faz muito dentro do mundo cristão é se colocar numa posição de detentor da verdade, e quando vê algo que precisa ser falado para as pessoas, algo que a pessoa está fazendo de errado, algo que a gente sabe na palavra que aquilo vai trazer mal para ela, que é um pecado, que é algo que ela não vai obter bons resultados, que é algo que leva ela para um lugar sombrio, que acaba dificultando ela de ter um relacionamento com Deus, acaba dificultando a vida dela em todas as áreas. Muitas vezes, como cristãos, nós nos colocamos na posição de levar essa verdade, só que de um posicionamento de acusação, e não de um posicionamento de amor e de misericórdia, que é o que Jesus nos ensina. Ele nos traz a palavra e ele nos traz a verdade, não de uma forma acusatória e de imposição. Ele disse, né? Jesus disse: eu vim para que sejam livres. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então, por muito essa colocação cristã, essa vestimenta, essa posição que a gente se coloca, querendo falar a verdade, falando a verdade, levando a palavra e confrontando as pessoas, acaba que sendo de uma posição não de amor e de atenção, não numa posição de querer ajudar o outro, mas sim numa posição de acusadores, porque tu é pecador, isso tá errado, você vai ser julgado, você vai ser condenado, você não vai ser salvo. O que Jesus nos traz, o que ele nos mostra, é um amor incondicional, um amor que não fica apontando o pecado, mas um amor que acolhe. Isso não é querer dizer que Jesus é conivente com o pecado e que nós temos que ser coniventes com o pecado, em absoluto. Deus abomina o pecado. Mas em que posição nós, como cristãos, estamos levando a verdade? Numa posição de ajudar o próximo, numa posição de amor, de misericórdia, ou numa posição de acusadores? Porque, se formos ver, todos somos pecadores, né? A palavra diz que todos pecaram, todos, e destituídos da glória de Deus estão. Então, pela graça, pelo amor que Jesus tem por nós, por tudo que ele fez, por crer no que ele fez, nós temos acesso a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia. E Jesus veio aqui na terra e viveu como homem para mostrar que nós temos que acolher, que nós temos que levar a verdade e ensinar a verdade. Que isso é fato, não temos como fugir disso. Mas de que forma? De que posição que a gente está levando essa verdade? Na posição de acusadores? Ou na posição de pessoas que têm o caráter de Cristo, que amam, que acolhem, que falam a verdade, que explicam e que têm misericórdia e empatia das pessoas? Porque é muito fácil a gente acusar o outro de alguma coisa. Dizer que o pecado que ele está cometendo é fácil de ele abolir da vida, desistir ou largar de mão de tudo que é errado que ele está fazendo. Porque muitas vezes o que o outro está fazendo para nós não é difícil, porque para nós não é uma realidade. Só que muitas vezes a gente está acusando ao invés de acolher. Porque para nós
aquela não é uma dor difícil de ser curada. Agora, para aquela pessoa que está vivendo naquele lugar, vivendo à mercê daquele pecado, muitas vezes é difícil dela sair, é difícil dela entender como que ela pode sair. Não que ela não creia em Jesus, não que ela não queira viver uma vida diferente, mas muitas vezes há N situações envolvidas onde ela tem muita dificuldade de realmente mudar. Então, que nós possamos ser pessoas que levam a palavra, que ajudam as pessoas em amor, falando a verdade, levando a verdade numa posição de amor, de empatia, de misericórdia e não de acusadores. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é de amor, de misericórdia, de graça, jamais conivente com o pecado. Mas existe a liberdade de escolha das pessoas. E nós não podemos ser fariseus, acusando as pessoas e achando que a nossa vida, o que nós estamos fazendo, a forma com que nós estamos vivendo é livre de pecado. A palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, estamos na mesma situação, cada dia mais, buscando melhora, buscando evoluir. E jamais devemos acusar, julgar ou nos colocar numa posição superior a alguém, porque nós não estamos cometendo o pecado que ela está cometendo. E quantos pecados a gente está cometendo? Jesus disse, né, pra gente primeiro olhar a trave que tem no nosso olho, para depois olhar o cisco que tem no olho do irmão. Esse é o caráter de Cristo. Amor, misericórdia, graça. É dessa forma que a gente tem que buscar ser.